Queridos irmãos, eu tenho estado em falta convosco porque não estou a cumprir o protocolo que eu disse que ia... O protocolo quer dizer, a agenda que disse que ia seguir. Sei que ia voltar a Jó, não estou a seguir, mas isto também é típico de eu dizer e depois não seguir as agendas que eu próprio estabeleço. Porque acho que mais importante... Porque às vezes nós temos de estar sensíveis àquilo que cada irmão, àquilo que é a experiência que estamos a fazer, não é? À experiência que estamos a viver neste momento. E neste momento, de facto, há algo que é importante percebermos que entre nós, não só lá fora, mas entre nós também, começa a haver uma certa dificuldade de como viver. Parece que as pessoas deixaram de saber como viver. Parece que estas por duas as pessoas ficam num estado de depressão, num estado de ansiedade, de angústia, que parece que não sabem viver, ficam assim atrapalhadas, não sei para que lado me hei de virar. E é importante aprender a viver. Eu já disse isto, vou voltar a repetir, por isso hoje quero voltar a falar-vos de sabedoria. A sabedoria é, de facto, o que nos vai ensinar a viver. É a sabedoria. E para isto, irmãos, eu vou usar uma passagem, que é uma passagem de São Paulo aos Coríntios, onde São Paulo diz-nos que Deus já nos deu tudo. Tudo. Na sua sabedoria, Deus já nos deu tudo. Está na primeira carta de São Paulo, capítulo 1, versículo 12, onde Paulo começa a falar da sabedoria. Mas Paulo depois fala de tudo e fala da sabedoria da seguinte forma. Olhem, irmãos, a sabedoria deste mundo, a forma como este mundo pensa, como este mundo vive, como este mundo age, Deus a considerou louca. E Deus considerou ela uma loucura. Mas a sabedoria que está na cruz, essa, sim, é onde estão escondidos todos os segredos do universo. A sabedoria da cruz. Por isso Paulo diz aos Coríntios, cheio de uma filosofia grega que eles tinham, cheio do seu platonismo, cheio de todas aquelas coisas que eles tinham na sua cabeça, sobre as suas percepções do que era o homem, cheio das suas inteligências, das suas informações. Paulo diz, olha, eu julguei aproximar-me diante de vós sem saber nada, a não ser Cristo e este Cristo crucificado. Sabedoria do mundo. Paulo chama a cruz a sabedoria do mundo. E diz que aqui já nos foi dado tudo e que não nos vai ser dado mais nada, porque nós já temos tudo o que precisamos nesta sabedoria. E isto, de facto, irmãos, chega à nossa vida hoje, século XXI, como chegava lá atrás, século I, como um escândalo ou como uma loucura. Os judeus, quando ouviram isto de Paulo, diziam, Paulo, isto que tu nos dizes é um escândalo. Os gregos olhavam para ele e diziam, Paulo, o que tu nos dizes é uma loucura. Isso não tem cabimento, Paulo. Isso que tu nos dizes não nos parece nada sábio. No entanto, Deus salvou-nos com esta sabedoria. E é por nos esquecermos que esta é a sabedoria que salva o mundo que nós nos estamos a perder. Porque estamos a querer viver alienados da nossa cruz. Nós queremos ter a cruz de quem tem pena, de quem se sente muito condoído, ou cheio de compaixão, de quem? Da guerra da Ucrânia. E fazemos bem. É mau olhar para aquilo e não sentirmos compaixão? Não, claro que não. É bom. É ótimo. São sentimentos verdadeiramente de amor. Depois nós olhamos para a fome na Nigéria, em tantos países, nós olhamos para regimes que vivem sobre
irmãos nossos sob regimes autoritários, que são massacrados, perseguidos por serem cristãos, e olhamos para isto. Isto nos causa dor. Isso é mau. Não! Essa cruz é má. Não! Mas, irmãos, a nossa cruz é aquela que está em nossa casa. E é dessa cruz que o Senhor Jesus diz: olha, sobre esta cruz tu vais-te oferecer como oferta voluntária e intencional, livre. Serás uma oferta a essa cruz. E vais abraçá-la de tal forma que a única coisa que pode um crucificado, irmãos, a gente olha para um crucificado, o que pode um crucificado? O que pode nos dar um crucificado? O que podia dar Cristo? O que mais pode nos dar Ele? Os homens que passavam por Ele maniatavam a cabeça e diziam: desce da cruz e acreditaremos em ti. Isto não era sábio, Jesus ter feito isto? Claro que era sábio. E ele podia ter feito? Claro que podia. Ele não podia ter rogado ao seu pai que mandasse legiões de anjos para lhe tirar das mãos dos judeus? Claro que podia, diz ele diante de Pilatos. Por isso, irmãos, a cruz não é uma resignação. A cruz não é uma resignação. A nossa cruz, como a cruz de Cristo, não é uma resignação. A nossa cruz é a história da nossa salvação. Porque é por ali que a salvação entrará na nossa vida. Uns será uma cruz física, outros será uma cruz espiritual, a outros será uma cruz familiar, a outros será uma cruz financeira, mas há uma cruz que sempre nos toca. Sempre. E dói-nos. E não é pouco. Por isso, irmãos, nós temos que fazer uma coisa. Olhar para a cruz com a sabedoria que não é deste mundo, mas com outra sabedoria. E sobre isso, vocês sabem como é que os judeus olhavam para a sabedoria? Os judeus pensavam na sabedoria da seguinte forma. A sabedoria para os judeus é pensado como uma árvore. Uma árvore. A sabedoria está numa árvore. Qual árvore? A árvore da vida. E a árvore da vida é a árvore da sabedoria. É a árvore. Havia duas árvores no jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tornou-se sábio, mas ficou a conhecer o bem e o mal. Mas tornou-se sábio? Não. E os judeus, quando olham para a sabedoria, olham sempre desta forma. Que a sabedoria está numa árvore, que nós chegamos a ela. E dela, diz o livro do Apocalipse, que dá folhagens, dá frutos 12 vezes por ano. E das suas folhas sai uma seiva que curará todas as nações. É da sabedoria que vem do alto que nós seremos curados, irmãos. Não há outra forma de sermos curados. Por isso, há um texto, que é o texto que eu vos queria ler, de Gênesis, capítulo 3. Eu já perceberam que eu leio muitas vezes o Gênesis, muitas vezes. Porque o Gênesis é muito importante. Se nós não sabermos, não entendermos de onde viemos, nós não sabemos para onde temos que ir. Porque é de onde viemos que nos dá a resposta para tudo. E nós viemos de uma casa. Nós viemos de uma família. Nós viemos de uma inspiração de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que sempre na virada da tarde diz que o Criador visitava o homem. E um dia, no capítulo 3, versículo 9, diz que acontece assim. Eles ouviram o passo de Javé, estou a ler o versículo 8, eles ouviram o passo de Javé, Deus que passeava no jardim, à brisa do dia, e o homem e a sua mulher, à brisa do dia na viração do dia. Quando o dia vira, do dia para a noite, é no cair da tarde. Perceberam que estavam nus, entrelaçaram folhas de figueira e cingiram-se. Eles ouviram os passos de Javé, que passeava na brisa do dia e da noite, a sua mulher, se esconderam da presença de Javé Deus entre as árvores do jardim. Javé, Deus, chamou
o homem e disse-lhe: onde estás? Este é o versículo que eu vos queria ler. Porque aqui, irmãos, reside uma sabedoria imensa. Nós às vezes temos uma ideia que Deus desceu na brisa da tarde e andou a fazer isto. Adão! Oh Adão! Onde é que tu has? E até pegou e chamou-se uns quirumbins. Ajudem-me lá a procurar o Adão que ele escondeu-se. Não, irmãos, não foi assim. Deus chegou na passagem do dia, Adão. E o Adão aproximou-se. E cruzaram olho no olho. Olho no olho. Onde estás? E hoje, se Deus perguntar-nos a nós, onde estás? Onde estamos? Irmãos, e é preciso muita sabedoria para respondermos a isto. Porque tem vezes, irmãos, que nós não sabemos onde estamos. Nós não sabemos onde habitamos. Nós não sabemos para onde vamos. Nós nem sabemos quem somos, de tão perdidos que tantas vezes estamos. E hoje, dia 5 de janeiro do ano 2023, o Senhor vem à nossa história com esta palavra e diz: onde estás, Adão? Onde estás, Fábio? E de Adão, Deus não recebe a resposta. Sabem porque é que Deus não lhe dá a resposta, irmãos? Porque Deus não sabia dar-lhe a resposta. Adão não sabia responder-lhe. Não estava capaz. E Adão não lhe dá uma resposta a esta questão. Por isso, irmãos, o que acontece a seguir é que o homem vai ser tirado do jardim. Mas será que o homem foi expulso do jardim? Ou o homem já estava fora do jardim? Será que quando eu e tu, decidimos caminhar para longe de uma vontade de Deus, nós somos expulsos da sua presença? Ou interiormente já fizemos o caminho de longe da sua presença? De tal modo que, estando Deus a respirar o nosso respirar, pode-nos perguntar: onde é que estás, Fábio? Porque já não estás comigo. Para onde fostes? E o homem iniciou o seu trajeto, irmãos, de caminhar para longe de Deus. Muito longe de Deus. A seguir, aparece-nos Caim e aparece-nos Abel, irmãos. E quem é Abel? Longe de Deus. Um mata o outro. E sabem o que faz Caim? Vai caminhar longe de Deus. Errante. Foi Deus que o expulsou? Não. Foi um caminho que interiormente Caim fez. Depois chegamos ao dilúvio. Lembram-se? Os homens perderam a terra. Já nem tinham terra. Foram tão longe de Deus que já nem a terra, que era sua, que embora fosse produzir abrolhos e lhes dar espinhos, já a perderam. Tão longe que estavam de Deus. E depois, irmãos, dá-se a Torre de Babel. Sabe o que acontece? Os homens se dispersam para onde? Longe de Deus. Os homens estão sempre a caminhar longe de Deus. Por isso é que, irmãos, isto é interrompido numa personagem. Sabem qual? Abraão. Deus vai ter com Abraão e diz assim a Abraão: olha, amigo, eu vou dar-te uma terra. Porque tu já não tens terra. Eu vou dar-te uma terra. Mas nesta terra que tu vais entrar, Abraão, até lá, os teus vão ser escravos. Vão sofrer imenso. E às vezes este êxodo, por falta de sabedoria, irmãos,
que nós estamos a viver. E isto está-nos a matar. Por isso hoje, que ressoe no nosso ouvido, onde estás? E que prontamente saibamos dar uma resposta a Deus. Será que sabemos onde estamos? Será que nos perdemos no labirinto da vida? Por isso Jesus tem que vir e olhar para homens tão perdidos e mulheres tão perdidas como nós e dizer: eu sou o caminho. O caminho para onde? Para a verdade e para a vida. Porque eu, Filipe, sou a própria vida, Filipe. Não há outro caminho, só há um caminho. E esse caminho sou eu. E se encontrares-me, Davi, se me encontrares, Filipe, se nos encontrarmos no olhar um do outro, tu descobres a vida, nesse instante. E Abraão vai ter essa terra. Mas Deus tem que lhe pedir uma coisa. Abraão, tu que estás com a tua família, na tua parentela, eu vou trocar a sabedoria deste mundo. Sai. E vai para onde? Para onde eu te indicar. E onde é que eu indicar? Vai. Isto a nós parece-nos o quê? Uma loucura. De tal forma que Jacó, velho, no Egito, com José, já com as 70 pessoas que entraram no Egito, chamadas por José, o segundo maior do Egito, pede a José: meu filho, quando eu morrer, por favor, que os meus ossos voltem para Canaã, que é a minha terra. É a terra que foi dada ao meu pai, Abraão. De tal forma que José pede que quando morrer, os seus ossos sejam levados para Canaã. 5 séculos depois, Josué, quando entra na terra prometida, o que faz aos ossos de José? Pega nos ossos de José e leva para Canaã. Todos queriam voltar para casa. Porque às vezes, irmãos, como filhos mais novos, sabem o que andamos a fazer? A pegarem tudo o que o Pai já nos deu, irmos para uma terra estrangeira, que é a terra da iniquidade, a terra onde nós fazemos só o que queremos, até acabar. E quando acabar, irmãos, sabem onde nos vão encontrar? A guardar porcos. Perdidos. Por isso é bom, irmãos, que nos lembremos nesse dia que na casa de meu Pai há pão com fartura. E saibamos o caminho de retorno. E isso é preciso, irmãos, ter sabedoria para não nos perdermos. Porque pode acontecer, irmãos, que tenhamos a informação de onde é a casa do Pai, mas que essa informação não se tenha transformado em sabedoria. E então, com essa informação, matamos. Porque sabe o que é que vamos dizer? Deus, o meu Pai, não me aceitará de volta. Deus não me vai querer de volta. E por isso, irmãos, vos trago um segundo versículo do livro das Lamentações de Jeremias. O livro das Lamentações do profeta Jeremias é um livro riquíssimo. Ele é riquíssimo, irmãos, porque Jeremias estava, juntamente com o seu povo, sabem fora de onde? Da sua terra. Estava no exílio da Babilónia. Novamente fora da sua casa. Novamente Deus podia ter perguntado ao seu povo: Israel, onde tu estás? Sabem porque é que Israel foi para o desterro, irmãos? Porque é que foi uma nação inteira, novamente, desterrada para a Babilónia?
Porque Israel, interiormente, prostituiu-se com outros deuses. Estando em casa, tinha outros deuses. Então fez um caminho interior para o desterro. O que Deus só lá foi dizer foi lembrá-los onde eles já estavam. Vocês já estão no desterro. Às vezes acontece na nossa vida muita Babilónia, muito desterro. E a gente às vezes pensa que é uma maldição. Não, foi um caminho que tu fizestes. Tu trilhastes. Tu seguistes. Irmãos, é tão fácil encontrar estes caminhos na nossa vida, irmãos, que não nos falte o discernimento. Porque às vezes, irmãos, nós temos problemas tão sérios nas nossas famílias, tão sérios nas nossas famílias, nas nossas relações. Os pais que não falam com os filhos, os netos que não falam com os avós, os irmãos que não falam entre si. Sabes porquê? Porque todos se querem valer do seu direito, da sua verdade. Quando a nossa verdade, irmãos, pouco interessa. Porque é o nosso direito que nos enche de iniquidade. Então o livro das Lamentações, no capítulo 3, diz assim. É uma passagem lindíssima, são 2 versículos. Capítulo 3, versículo 22, diz assim. Os favores de Javé não terminaram. A sua misericórdia não se esgotou. Ela se renova todas as manhãs. Grande é a sua fidelidade. E eu digo, a minha terra é o Senhor. Eis porque nele eu espero. Por isso, irmãos, hoje, no início deste ano, que todos nós, se o Senhor chegar à nossa história e nos perguntar, Fábio, onde estás? Que prontamente possamos repetir este versículo. A minha porção és tu. Tu és a minha terra. O Senhor é o meu lugar. E que se eu estiver na Babilónia, que o Senhor seja o meu lugar. Se eu estiver no desterro, que o Senhor seja o meu lugar. Se eu estiver na abundância, que o Senhor seja o meu lugar. Mas se eu estiver na miséria, que o Senhor seja o meu lugar. Porque ou não fosse a sua misericórdia, ou nenhum de nós estava aqui. E a misericórdia do Senhor se renova para nós, manhã após manhã. Por isso hoje, quando a gente encontrarmos alguém, que saibamos ser portadores desta boa notícia. A minha porção, a minha terra, a minha alegria, a minha herança é o Senhor. E esta é a sabedoria que nos vai ensinar a viver. Então, de pé. Pai querido, Pai santo, ó Nazareno, Senhor e Rei de toda a história, recebe a nossa oração, recebe o louvor dos irmãos aqui reunidos à volta do Teu nome e conduz-nos, Senhor, conduz-nos, Jesus, pela Tua palavra a esse sítio, a esse lugar que é o Teu nome, esse nome mais belo, e não há outro nome tão belo quanto o Teu. Ensina-nos a fazer o caminho de retorno para casa, esse caminho, ó Cristo, onde Tu preparaste um lugar para nós, à mesa do Pai. Ensina-nos a viver, Senhor, porque a nossa vida é como um sopro que desaparece. A nossa vida, Senhor, é como a espuma do mar, que agora vem e daqui a bocado desaparece.
Senhor, nós somos sombra e tão depressa desaparecemos, mas não permitas, Senhor, que a nossa vida, que o tempo em que vivermos e possuirmos esta terra, seja um tempo onde nós não deixemos a boa notícia do Teu reino e do Teu Evangelho. Faz de nós portadores desta boa notícia, que a nossa porção és Tu. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.